O Instituto Nacional do Câncer estima que este ano o Brasil vai ter quase 500 mil de novos casos de câncer. Pode acontecer com qualquer um, por isso é fundamental fazer exames de prevenção. A estimativa é de 489 mil novos casos em 2010. Os dados coletados em 20 cidades do país vão ser usados para planejar a saúde pública na área de oncologia. Os casos de câncer de pele não melanoma são os mais incidentes, devem ser 114 mil. Mas é um tipo de neoplasia que costuma ser separada pelos pesquisadores por ter baixíssimo risco de morte. As mulheres vão ser mais afetadas do que os homens, mais de 250 mil. O câncer de mama é de longe o que mais atinge as brasileiras, seguido do colo do útero e os de cólon e reto no sistema digestivo. Mais de 230 mil homens devem apresentar alterações cancerosas, especialmente na próstata. Depois vem o sistema respiratório, traqueia, brônquios e pulmões. E a seguir, o estômago. Apesar da estimativa apresentar mais casos entre as brasileiras, os homens precisam tomar mais cuidado. Eles ainda morrem mais do que as mulheres. Para falar sobre o câncer no Brasil, está aqui no estúdio Daniel Herschenhorn, que é coordenador da Oncologia Clínica do Instituto Nacional do Câncer. Bom, Daniel, obrigada pela sua presença aqui no Em Cima da Hora. Vão ser quase 500 mil novos casos de câncer no Brasil esse ano. A gente tem uma população de uns 200 milhões de pessoas. A gente está dentro de uma perspectiva mundial. É um número muito alto, muito baixo, normal? Como é que é? Eu acho que é um número alto, né? Como era de se esperar numa população tão grande. Eu acho que existem alguns alertas em relação a isso, né? Primeiro, o registro de câncer hoje, que é coordenado pelo INCA, ele é um registro de excelente qualidade, altamente respeitável, mas ele ainda sofre com as mazelas de um país continental. Então, provavelmente, a gente ainda deve ter um subregistro de vários tipos de tumor. Então, esses dados de 500 mil, eu acredito que sejam até maiores do que isso. Ou seja, o cidadão lá do interiorzão que morreu de morte morrida, ninguém sabe o que foi, eventualmente foi câncer e ninguém ficou sabendo, né? É bem provável que seja uma falta de diagnóstico, ou porque a pessoa chegou em estágio avançado, ou porque não foi capaz de ter métodos para chegar ao diagnóstico. A outra questão diz respeito ao envelhecimento da nossa população, né? Hoje a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito nos últimos anos, hoje chegando na casa de 75 anos, mais ou menos, e com esse envelhecimento da população que é previsto para os próximos 20 a 50 anos, o número de casos vai aumentar dramaticamente, porque é uma doença geralmente relacionada ao envelhecimento. Isso é uma coisa que a Organização Mundial de Saúde espera, que a grande maioria dos números de casos que ocorra no mundo ocorra principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Bom, tem uma coisa interessante, que alguns tipos de câncer, eles podem ser evitados mesmo. Um pólipo, por exemplo, né, no caso, eu acho que de reto, enfim, você evita que aquilo se torne um tumor maligno. Em alguns outros casos não, mas o diagnóstico precoce pode evitar uma morte por conta daquele tumor se ele for retirado no comecinho. Então, explica pra gente como é que é isso. Eu acho que é importante a gente focar num conceito da prevenção. A prevenção é a maneira mais barata de você conseguir mudar a expectativa de vida das pessoas. Por exemplo, se a gente parar, interrompesse o hábito de cigarro na população, você provavelmente estaria evitando daqui a alguns anos 30% das mortes por câncer. Isso é uma prevenção primária, quer dizer, eu evitei aquele fator de risco que leva à doença. No caso, a mamografia, como você exemplificou, ela determina uma detecção precoce da doença em fases muito iniciais. Nesse caso, também é uma prevenção, mas é uma prevenção chamada secundária, altamente valiosa, porque, na verdade, quando você diagnostica cedo a doença, você claramente propõe tratamentos mais brandos, menos agressivos, com recuperação mais rápida e, obviamente, menor custo. Mesmo vale para a próstata, talvez? Mesma coisa. A questão da próstata é uma questão um pouco mais discutível, e isso tem a ver com o perfil da doença, né? Muita gente vai ter câncer de próstata, e muita gente vai ter e nunca vai morrer do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é uma doença que tem um comportamento diferente, por exemplo, de um câncer de pulmão, onde o número de novos casos é praticamente igual ao número de mortes da doença. Então, o câncer de próstata, a prevenção, ela obviamente mudou a história natural da doença, ela mudou a maneira como os médicos hoje veem a doença, mas o impacto dela em termos de redução de morte é mais questionável. Isso gera um pouco de confusão. Mas é uma doença que tem um comportamento diferente. A gente recomenda, obviamente, a procura ao urologista, a questão do PSA como uma redução na mortalidade pela doença em termos de saúde pública
é que é uma coisa que é mais questionável. Bom, você citou o cigarro, naturalmente todo mundo sabe que o cigarro predispõe o sujeito a desenvolver um câncer. Agora, volta e meia a gente lê, bom, a batata frita é cancerígena, o conservante da margarina é cancerígeno, a água mineral se ficar no sol é cancerígena. Como é que é? Tem um monte de coisa em volta da gente que a gente consome e é potencialmente cancerígena? Isso gera muita confusão, até na minha casa, inclusive. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, os hábitos de vida, alimentação e outros hábitos, obesidade, exercício físico, eles provavelmente têm 1/3 também de responsabilidade no aparecimento da doença. É muito difícil a gente focar num alimento. Eu não vou comer batata frita. Eu não vou tomar água na garrafa de plástico. Isso não está claro. A literatura é variável. Quer dizer, o cafezinho, ele em alguns estudos faz bem, em outros ele faz mal. É muito difícil você separar isso, porque para você fazer o estudo, você tem que imaginar que você tem populações muito certinhas, muito homogêneas. Isso você não consegue provar porque as pessoas têm hábitos variáveis. Né? A batata frita feita num local não é igual à batata frita feita em outro local. E a quantidade que se come também não é igual. O que é certo é que esses hábitos de vida eles interferem a longo prazo. Quer dizer, não é uma questão de não comer hoje, é uma questão do que você vem fazendo durante 20 a 30 anos. Não quer dizer que não seja sempre uma boa hora para se ter hábitos de alimentação mais saudável. Mas eu não acho que hoje em dia a gente consiga identificar um vilão. Eu acho que é um conceito de frutas em grande quantidade, verduras em grande quantidade, muito líquido e, obviamente, evitar frituras em excesso, evitar obesidade e uma prática de exercícios físicos. Tem gente que está marcada para ter câncer do ponto de vista genético e, eventualmente, pode evitar o desenvolvimento de um câncer tendo hábitos saudáveis? Esse é o conceito do que a gente chama de câncer hereditário, né? E isso corresponde a menos de 10%. Então, esse conceito de eu carrego alguma coisa familiar que vai me fazer mal com certeza, isso é muito raro. E isso a gente consegue, muitas vezes, identificar na história do paciente, eventualmente até em testes de laboratório e testes genéticos. Na grande maioria dos casos, o que você tem é uma somação de fatores genéticos que você traz da sua carga genética com hábitos de vida e aquilo que você se expõe durante a sua vida. Ok. Muito obrigada, Daniel, aqui pelos seus esclarecimentos. Acho que é um assunto que interessa a todo mundo, né? Eu agradeço. Gente, claro, que torce para que haja cada vez menos casos de câncer na população brasileira e aquelas que têm felicidade de ter a doença que consigam um tratamento mais rápido possível. Certeza. Obrigada. Eu que te agradeço.